Vamos começar abrindo Efésios capítulo 3, versículo 8. Abre com nós aí, não se esquece, anota tudo que o Espírito ministrar ao seu coração, aquilo que queimar no seu coração, além dos textos, daquilo que eu falar, registra aquilo que o Espírito queimar dentro de você, os teus insights, aquilo que você receber do Espírito, aonde quer que você esteja. Beleza? Vamos que vamos. Efésios 3:8. Efésios 3:8 diz assim: a mim, o menor de todos os santos, só uma pausa, se Paulo era o menor de todos os santos, imagina nós, meros mortais. Mas, prosseguindo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aleluia. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, rabisca a palavra igreja, a multiforme sabedoria de Deus, rabisca a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida, rabisca conhecida. Então são muitos rabiscos. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa porção, ela tem conteúdo para 10 horas de pregação, mas não é o que faremos aqui. Então a ideia, nós vamos pegar aqui os highlights aqui, as partes mais fortes, para a gente chegar no que aquilo que a gente quer falar, que é ao funcionamento sacerdotal da igreja a partir da sua posição em Cristo. Então aqui Paulo começa dizendo que ele tem uma função que é pregar o evangelho, né? O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a revelação do mistério. E aqui, esse mistério, ele está explicando desde o final do capítulo 2, e esse mistério é o mistério de Cristo, que é a igreja. Então você que está anotando aí, preste atenção. Colossenses vai dizer que existe um mistério de Deus, e Efésios vai dizer que existe um mistério de Cristo. Segundo Paulo, em Colossenses, o mistério de Deus é Cristo. E segundo o mesmo Paulo, baseado em Efésios, o mistério de Cristo é a igreja. Pegou? Então, e qual é o mistério de Cristo? É que Deus, por meio da obra de Cristo, comprou, por meio do seu sangue, gentios que estavam afastados da promessa, estavam longe da promessa, eles foram aproximados à promessa por meio do sangue de Cristo, e através do sacrifício de Jesus, o muro que fazia separação, isso está em Efésios capítulo 2, o muro que fazia separação entre os gentios e a aliança do povo de Deus, a saber, os judeus, Israel, esse muro de separação foi derrubado. E agora, por meio da obra de Cristo, ele ergueu um povo. E esse povo, que ele chama de igreja, é constituído entre o remanescente judeu, que permaneceu fiel a Jesus Cristo, crendo na sua obra messiânica, mais os gentios que creem. Então, o que é o mistério de Cristo? É a igreja. E que mistério esse que estava oculto desde o início das eras? É que em Cristo, gentios e judeus são um. E por meio do seu sangue, os gentios que creem e o remanescente judeu se tornam um só povo, uma só casa, uma família e um santuário para a habitação do Espírito de Deus. Isso tudo está descrito no final do capítulo 2 de Efésios. E aí, quando Paulo vai chegar no capítulo 3, ele diz que ele tem um encargo de propagar o evangelho e manifestar a revelação do mistério de Cristo, a saber, a igreja. E aí ele diz que esse mistério, versículo 9,
Parte B. Desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Versículo 10. Para quê? Então, para quê? Preste atenção. Pela igreja, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nas regiões celestiais. Então, presta atenção agora. A igreja tem uma função a partir da sua posição que é em Cristo, que é proclamar, anunciar, revelar, fazer conhecido nas regiões celestiais a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades. E aqui o buraco é fundo, querido. Aqui o buraco é muito fundo. Então vamos lá. Prepare-se. Primeira coisa, que a multiforme sabedoria de Deus, ela é revelada nos céus não por indivíduos, mas pela igreja. Pegou isso aí? A igreja é o corpo de Cristo, a casa espiritual, um corpo de muitos membros e uma casa formada de pedras vivas. Então, pela igreja, a sabedoria de Deus é revelada nos céus. Não é por meio dos profetas, não é por meio dos apóstolos, não é por meio dos missionários, não é por meio dos superintercessores, pelos profissionais da fé, nem pelos vice-querubins. É por meio da igreja. E aí tem uma pergunta. A igreja revela a sabedoria de Deus a quem? Aos poderes celestes. E aí eu tenho uma pergunta. Quem está mais perto do trono de Deus? A igreja ou os 24 anciãos, os 4 seres viventes e os anjos que ministram diante do trono? A resposta é a igreja, porque as criaturas celestes estão diante do trono, mas a igreja está assentada com Cristo. Preste atenção, a igreja está mais perto do coração de Deus que qualquer poder celeste criado. Agora mesmo, diante do trono, existem criaturas que rodeiam o trono de Deus e eles estão agora mesmo, segundo Hebreus capítulo 12, numa reunião festiva diante do trono, glorificando, adorando, servindo a Ele com adoração, com música, reverenciando a glória de Deus. Agora mesmo existem milhares e milhares de criaturas que estão diante dele, mas ao mesmo tempo, agora mesmo, a igreja de Jesus, ela não está apenas diante do trono, ela está em Cristo. Eu e você estamos mais perto do coração de Deus do que os 4 seres viventes. Eu e você estamos numa posição superior do que os 24 anciãos. A igreja está posicionada acima de qualquer criatura celeste. Você pegou isso? A sabedoria de Deus não é proclamada nos céus por indivíduos, como eu disse, por vozes proféticas isoladas ou individuais, mas pelo corpo apostólico e profético, pelo Cristo coletivo, que é a igreja. No novo pacto, a autoridade sacerdotal que produz um impacto nos céus reside na comunidade do corpo e não no ministério dos indivíduos. É pela igreja, não é pelas conferências, não é pelos seminários, não é por meio das casas de oração, não é por meio das bases missionárias, é por meio da igreja. Da igreja. Vamos abrir Hebreus capítulo 1. Deixa eu te mostrar algo muito sério sobre cronologia profética.
Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1 é muito forte. Ó, preste atenção, hein? Eu já ensinei isso em outro seminário, mas vamos lá. No passado, Hebreus 1:1. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Então, o livro de Hebreus, ele conjuga 3 tempos ou 3 estações. 3 eras, beleza? Então, primeira era, primeiro tempo, primeira estação, passado, outrora. Então, algumas versões dizem outrora, ou no passado, antigamente, depende da tua versão. Então, no passado, Deus falou por meio dos profetas. Pegou isso? Versículo 2. Mas, nesses últimos dias, então aqui mudou o tempo. Então, qual é o primeiro tempo? No passado. Então, no passado, como que Deus falava? Por meio de profetas. Mas nos últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Preste atenção. Quando que começam os últimos dias? Com a encarnação de Cristo. Beleza? Os últimos dias não estão relacionados a os dias do fim dessa era. Na verdade, os últimos dias começam com o início dessa era. Beleza? Pegou? Beleza. Com a encarnação de Cristo. E nos últimos dias, Deus não fala mais por meio de profetas. Deus fala por meio do Filho. O terceiro tempo que ele vai revelar aí já no capítulo 2, no versículo 5, que ele diz, porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, de que falamos. Então esse é o terceiro tempo. Então vamos lá, vamos recapitular. Antigamente, no passado, outrora, primeiro tempo, como Deus falava? Profetas. Últimos dias, começa com a encarnação de Cristo. Como que Deus fala? Por meio do Filho. Dias vindouros, fala sobre o reino milenar, Jesus sentado no trono. Então, em que tempo nós estamos, Fábio? Nos últimos dias. Se antigamente Deus falava por meio dos profetas e nos últimos dias ele falou por meio do Filho, e os últimos dias começa com a encarnação de Cristo, nós temos uma pergunta. Se enquanto Cristo estava na terra, Deus falou por meio do Filho, quando Cristo ressuscitou, agora, por meio de quem ele fala a criação? Deus se revela para a criação, não mais através dos profetas, mas agora, nos últimos dias, Deus se revela a toda a criação por meio do corpo de Cristo. É por meio da igreja, é por meio do corpo coletivo. Então, qualquer expressão que se diz apostólica e profética, que não se submete à comunhão do corpo, qualquer pessoa que quer funcionar no seu sacerdócio, que não faz parte da comunhão do corpo, não se submete ao corpo, não está atrelado à mesa do Senhor, que é a comunhão do corpo ao redor da presença de Cristo, não tem autorização para exercer qualquer tipo de autoridade nos céus. É pela igreja, é por meio da igreja. O evangelho ele vai ser conhecido nos céus e na terra por meio da igreja. A revelação do Cristo vai encher a terra como as águas cobrem o mar por meio da ação da igreja. A glória da face do Cordeiro vai encher os confins da terra por meio do testemunho da igreja. Então a igreja tem uma função, fazer conhecido a multiforme sabedoria de Deus nos céus aos poderes celestes. Outro aspecto aqui que é multiforme, não é apenas fazer conhecida a sabedoria, mas fazer conhecida a multiforme sabedoria. Logo, a sabedoria de Deus, ela pode ser revelada de muitas formas. E aqui tem algo que você precisa entender.
Se é pelo corpo coletivo, significa que muitas pessoas vão observar a sabedoria de prismas distintos e muitas pessoas vão ter perspectivas distintas. Isso não significa que essas perspectivas são concorrentes, mas as perspectivas das partes do corpo vão ser complementares. Deixa eu te mostrar uma coisa em Apocalipse 1. Se eu não me engano, eu já também falei sobre isso em algum seminário que eu não vou lembrar, mas vamos lá. Isso vai servir para o entendimento. Apocalipse 1, versículo 9. A partir do versículo 9, João começa a ter uma visão da glória do Cristo ressurreto. Beleza? Então diz assim: Eu, João, vosso irmão e companheiro, Apocalipse 1, 9, na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve em um livro que vê. Enviou às 7 igrejas, aí vai falar o nome das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi. Aí ele começa a descrever a visão do Cristo glorificado. Vi 7 candelabros de ouro, no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um homem, vestido uma túnica longa, uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, seus olhos como chama de fogo, pés como metal brilhante refinado numa fornalha. Ele tinha a voz como de muitas águas, na sua mão direita haviam 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada afiada e o seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Então esses são aspectos da glória do Cristo. Presta atenção. João, ele tem uma visão do Cristo ressurreto. E ele tem muitos aspectos. Da sua boca saiu uma espada, o seu rosto brilha como o sol, ele tem as estrelas nas mãos, ele tem um colete sacerdotal, ele tem um cabelo branco, os seus pés são como de bronze. Então são muitos aspectos. Quando a gente vai para o capítulo 2 e 3, você vai ver o seguinte: para cada igreja das 7 há uma profecia, e para cada igreja Cristo se revela de uma forma distinta, baseado na visão de Apocalipse 1. Por exemplo, para a igreja de Éfeso, diz assim: escreve o anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros. Então é Cristo, beleza? Aquele que tem as 7 estrelas e anda no meio dos candelabros. Aí, para a igreja de Esmirna, Cristo se revela de forma distinta. Aí ele diz, versículo 8, Apocalipse 2, 8. Escreve ao anjo da igreja em Esmirna. Assim diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e viveu. Aqui já é outro aspecto da glória de Cristo. O primeiro e o último, aquele que ressuscitou. Para Pérgamo, ele vai falar outra coisa. Então ele diz, versículo 12, escreve ao anjo da igreja em Pérgamo. Assim diz aquele que tem a espada afiada em 2 gumes. Resumindo, se você perguntasse às 7 igrejas, qual é a glória do Cristo? As 7 igrejas iam responder 7 coisas diferentes. Se você perguntar para Pérgamo, qual é a glória de Cristo? Ele vai falar, Cristo é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aí Esmirna vai ouvir isso e vai falar assim, peraí, não. Essa não é a glória de Cristo, pô. A glória de Cristo é que Cristo é o primeiro e o último e é aquele que ressuscitou. Aí Éfeso ia ouvir essas 2 declarações e ia falar, não, vocês estão errados. Vocês estão equivocados, porque a glória de Cristo é aquele que tem as 7 estrelas nas mãos e anda no meio dos 7 candelabros. Qual que é a treta? É que as 3 perspectivas são corretas, mas as 3 perspectivas são incompletas. A única maneira das 7 igrejas conseguirem alcançar a plenitude da revelação da glória de Cristo era fazer o que Jesus mandou elas fazerem no final de cada profecia. No final das 7 profecias para as 7 igrejas, Jesus fala o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural.
Então, eles deveriam observar a perspectiva que cada um deles tinha da glória de Cristo, mas eles deveriam conferir e unir aquilo que eles estavam vendo para levantar e ter o pleno entendimento da glória de Cristo. Por isso que a sabedoria de Deus, ela é multiforme, ela é infinita, e ela vai ser revelada por meio de um corpo coletivo, o corpo místico de Cristo, a igreja, que é um mistério de Cristo. Pegou aí? Então, nossa função em Cristo Jesus nas regiões celestiais é fazer conhecido a multiforme sabedoria de Deus nas regiões celestiais, a todo poder, a todo nome que se nomeia. A igreja tem a função de testemunhar a glória de Deus na pessoa de Cristo. E aí cabe uma outra pergunta: o que é a sabedoria de Deus? E a resposta para essa pergunta é um buraco sem fim. Mas, se nós podemos tentar resumir aqui o que é sabedoria de Deus, nós vamos poder resumir na seguinte frase: a sabedoria de Deus é a obra redentora de Deus através da pessoa de Cristo. Fábio, com que base você tem para falar isso? Vamos ler duas passagens. 1 Coríntios 1, 23, abre aí. 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. De novo, Paulo está falando sobre um corpo coletivo que é formado de gentios e judeus. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Preste atenção. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Então, o que é proclamar a multiforme sabedoria de Deus? É revelar, é fazer conhecido nas regiões celestiais a revelação da obra redentora de Deus na pessoa de Cristo. É fazer conhecido quem Ele é, qual a sua obra, qual a sua missão, qual é o seu propósito. Sentar num trono glorioso em Sião e restaurar todas as coisas a partir de Jerusalém. Vamos ler outra passagem. Colossenses 2:1. Colossenses 2:1. Gostaria, pois, que soubessem quão grande luta venho mantendo por vós. Então Paulo está dizendo que ele tinha uma luta. E é uma luta nos céus, nas regiões celestiais. É uma luta espiritual. Uma grande luta que ele mantinha pelos colossenses, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Que luta é essa de Paulo, que ele está lutando pelos santos? Versículo 2, Colossenses 2:2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então Paulo lutava, ele lutava nos céus, ele lutava a partir da sua posição em Cristo, pelos santos, pelos homens, pelas cidades, pelas famílias da terra, para que os homens pudessem compreender o mistério de Deus, Cristo. A missão de vida de Paulo era revelar a pessoa de Cristo a todo homem e toda mulher que Deus chamou. E aí o versículo 3 vem para destruir tudo.
mistério de Deus, Cristo, versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão ocultos. Ocultos para quem? Ocultos para o mundo. Ocultos para os incrédulos, que estão cegos por causa do Deus desse século, mas aos santos, mas aqueles que ressuscitaram com Cristo, para aqueles que foram comprados com o sangue da aliança, para aqueles que ele removeu do império e transportou para o reino de amor, aqueles que estão assentados em Cristo nas regiões celestiais, para esses, os mistérios da sabedoria e do conhecimento de Deus são revelados em Cristo Jesus. E Paulo tinha uma função que era revelar os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus por meio de Cristo a todo homem e toda mulher que Deus chamou, porque Cristo é a sabedoria e o conhecimento de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Paulo lutava, proclamando o evangelho do Cristo crucificado. E quando alguém prega o evangelho, meu amigo, presta atenção no que eu vou falar. Quando alguém entra num lugar e prega o evangelho, ele não está apenas pregando o evangelho para as pessoas que estão ouvindo a ele. Ele está pregando para o céu daquele lugar. E todos os poderes que estão por trás desse ambiente precisam se submeter ao poder do evangelho. Sejam esses poderes aliados ao trono ou poderes caídos, não importa. Porque quando o evangelho é proclamado no lugar, poder de Deus é revelado por meio da revelação da face de Cristo, e todo nome que se nomeia, todo o poder, seja visível e invisível, tem que se dobrar diante da soberania do Cristo glorioso. É assim que Paulo lutava nas cidades, com o testemunho de Jesus. É assim. Você quer aprender sobre luta espiritual? É assim que Paulo lutava nas cidades. E essa multiforme sabedoria fala da revelação, da redenção de Deus por meio de Cristo. Fala do plano redentivo. Então essa sabedoria é revelada por meio da obra, do plano de Deus na pessoa de Cristo. Do Cristo Criador, daquele que criou todas as coisas, do Cristo que se revelou aos homens e fez uma aliança com Abraão, e por meio dessa aliança ele ergueu um povo, o povo da promessa, e através da aliança com o povo hebreu, ele ergueu profetas, reis, sacerdotes que testemunharam acerca da obra messiânica. O Cristo que encarnou, o Cristo que habitou em nosso meio, o Cristo que tabernaculou entre os homens, aquele que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, aquele que é o Filho do homem, que recebeu todo o domínio, todo o governo, sob toda a autoridade nos céus e na terra, o Cristo que enviou o seu Espírito para empoderar um corpo, uma família na terra, família essa que foi empoderada por o Espírito de Cristo, o Espírito da profecia, para dar testemunho em todas as nações de quem é o Cristo glorioso e o Cristo que está assentado à direita do Pai no céu, mas não vai ficar no céu para sempre. O Cristo que está voltando para assentar num trono em Jerusalém e a partir de Sião restaurar todas as coisas e reordenar a criação para a glória de Deus. O Cristo que está vindo para preparar o caminho da criação para a descida da nova Jerusalém, o trono de Deus para essa terra, para que esse lugar chamado terra se torne um Éden, um lugar de prazer novamente. Esse é o plano. Em Cristo, todas as coisas serão restauradas. Em Cristo, novos céus e nova terra se manifestarão. Em Cristo, todo
nome que se nomeia vai ter que descer diante dele, e toda língua confessará o senhorio. Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A nossa função é lutar nas regiões celestiais. A nossa função é proclamar a sabedoria de Deus, o testemunho de Jesus, no céu e na terra. Logo, nós não pregamos o evangelho da terra para o céu. Nós pregamos o evangelho do céu para a terra. Pegou aí? Então vamos seguir. Preste atenção agora no que eu vou te falar. Quando Paulo vai dizer em Efésios, ele vai dizer que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus deve ser conhecida aos principados e potestades nas regiões celestiais. E aqui tem uma grande discussão sobre essa realidade, principados e potestades. E qual que é a treta? Porque existem principados e potestades aliados ao trono, e existem principados e potestades caídos ou rebeldes, ok? Isso você vai ver claramente em Daniel capítulo 10 e Apocalipse capítulo 12. Príncipes rebeldes ao trono que estão na criação resistindo o povo de Deus e resistindo à humanidade para que os seus olhos sejam fechados para a glória do Evangelho de Cristo, mas também existem príncipes e poderes aliados ao trono, que estão submissos à vontade de Deus. E a nossa função nas regiões celestiais é fazer conhecida a multiforme sabedoria de Deus a principados e potestades, tanto aliados como caídos. Preste atenção nessa passagem de Pedro agora. 1 Pedro 1,10. Eu já falei isso algumas vezes. Você quer aprender sobre ministério profético, precisa estudar 1 e 2 Pedro muitas vezes. 1 Pedro 1,10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Presta atenção. Apocalipse 19:10 diz que o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus. E aqui Pedro está falando sobre os profetas do primeiro pacto. Então, qual que era a função dos profetas do primeiro pacto? De Gênesis até Malaquias. O que os profetas fizeram? Eles deram de antemão testemunho sobre Cristo. Testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que as seguiriam. Então, os profetas, eles profetizaram sobre o martírio de Cristo e sobre a glória do seu reino. Tá pegando aí? Então, desde Gênesis, a Bíblia tem uma função, revelar a Cristo. E toda a voz profética da história da humanidade tinha uma meta: dar testemunho de Cristo, a sabedoria de Deus. Então, isso é muito importante. Desde o início de tudo, os profetas profetizavam a multiforme sabedoria de Deus aos céus. E o que é a multiforme sabedoria de Deus? A revelação da redenção de Deus por meio de Cristo. E agora, nos últimos dias, é a função da igreja revelar a multiforme sabedoria de Deus aos céus, que é Cristo. Versículo 12. A eles, os profetas, foi revelada que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Olha que loucura! O Evangelho. Coisas essas que os anjos anseiam observar. Rabisca essa parte. Coisas essas que os anjos anseiam em observar. A igreja, a comunidade profética dos santos, tem uma função nos céus que os anjos desejam observar, mas não têm autorização para fazer. Bicho, nós temos autorização para emitir, para proclamar um nível do testemunho de Cristo aos céus que os anjos não conseguem acessar.
baseado nisso, olha o que o William Hendrickson fala sobre essa passagem, bicho, de Efésios 3. Olha que animal. Ele fala o seguinte: quando os anjos nos céus contemplam as obras e a sabedoria de Deus manifesta na igreja, seu conhecimento de Deus, a quem adoram, se amplia. Então se regozijam e o glorificam. Maluco. Vamos repetir, vamos ler de novo? Quando os anjos nos céus contemplam as obras e a sabedoria de Deus manifesta na igreja, o seu conhecimento de Deus, a quem adora, se amplia. Então se regozijam e o glorificam. A igreja, por meio do testemunho de Cristo nas regiões celestiais, amplia o conhecimento que os anjos têm de Deus. Maluco! Porque a igreja está assentada em Cristo, logo ela está mais perto do coração de Deus que os anjos. Porque não existe nenhuma criatura visível ou invisível que está acima da posição da igreja. Esse é o nosso lugar, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Eu creio que todas as vezes que comunidades proféticas, comunidades de homens e mulheres crucificados se reúnem para cultuar a Cristo, príncipes e poderes descem e repousam sob essas reuniões para ouvir o que a igreja tem para falar acerca de Cristo. Aleluia. E por meio da igreja, poderes aliados ao trono têm o conhecimento ampliado do que Deus está fazendo do mundo por causa do testemunho da igreja. Maluco, se isso não explode a sua mente, não sei o que o faz. Chora esse choro comigo. Então, como eu disse, existem principados alinhados e principados caídos. E nós falamos que nós podemos e devemos dar testemunho da sabedoria de Deus aos poderes aliados, mas também nós vamos dar testemunho da glória de Cristo com o objetivo de resistir os príncipes e poderes rebeldes. Vamos abrir o nosso último texto e vamos ler Lucas 10, versículo 1. Lucas 10, 1. Lucas 10, 1 diz assim: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Então o Senhor envia emissários apostólicos, 70, em seu nome, para ir adiante dele nas cidades. Beleza? Então eles foram debaixo da autoridade do Messias. Eles foram enviados em nome do Cristo às cidades. Versículo 8. Aí Jesus está orientando o que eles deveriam fazer. No versículo 8 ele diz: quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei o que lhes for oferecido. O que é um perigo. Vai que tu entra numa cidade e te oferecem jiló, quiabo e pequi. Triste, né? Mas Jesus deixou isso registrado. Comam o que lhe fosse oferecido e que o Senhor nos guarde nesse momento. Versículo 9. Então ele diz: curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Então Jesus os envia à cidade adiante deles, em seu nome, debaixo da sua autoridade, para pregar o evangelho do reino de Deus e libertar as pessoas do domínio das enfermidades. Está pegando aí? Vão, curem enfermos e anunciem, preguem o reino de Deus. Aí, os 70 vão, pregam o evangelho na cidade, e eles voltam. E quando eles voltam, aí é o que nós queremos aqui, para você entender qual que é a nossa função nas nações da terra nesses dias. Qual é a tua função na sua cidade, na geografia que Deus te plantou. Lucas 10, 17. Então regressaram os 70 possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem em teu nome. Em teu nome.
Os demônios não se submetem porque eles falaram o nome de Jesus. Os demônios se submetem daquelas cidades porque eles foram pregar em nome de Jesus. Versículo 18. Mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo poder do maligno. E o que significa a palavra todo no grego? Todo significa todo. Pisar todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Então o que Jesus aqui está nos mostrando é que porque esses 70 homens se submeteram ao envio de Jesus debaixo da sua autoridade e proclamaram o evangelho aos céus da cidade em seu nome, os poderes que estavam por trás daquelas cidades foram resistidos e abatidos por causa do poder do evangelho. Os poderes que estavam por trás da cegueira daqueles lugares foram deslocados por causa do testemunho do evangelho do reino messiânico. Tudo porque aqueles homens simplesmente obedeceram à voz de Jesus e se moveram sob a sua autoridade. E por que aqueles demônios se submeteram? Por quê? Por que eles resistiram, lutaram e venceram os poderes daquelas cidades? Porque o nome daqueles homens estava escrito nos céus. Então eu quero te abençoar com essa palavra. Eu oro para que a revelação de Cristo cresça na sua vida. Eu oro para que o espírito de sabedoria e revelação, o espírito da profecia, o espírito de Cristo venha sobre a sua vida agora, iluminando os olhos do seu interior. Que o espírito venha como fogo na sua vida agora, iluminando os olhos do seu homem interior, arrancando toda escama, arrancando o véu, ampliando a sua percepção, para que você conheça a Cristo, para que você acesse, toque na revelação da sua glória, para que você entenda quem é aquele que te comprou com sangue, quem é aquele que ressuscitou ao terceiro dia, quem é aquele que está sentado à direita da majestade nas alturas, para que você entenda que em Cristo nós temos uma missão, que é testemunhar nos céus o seu evangelho, para que todo domínio, todo poder que é inimigo ao plano da redenção seja resistido, abatido e julgado sobre as cidades da terra, até que um remanescente se levante em cada etnia adorando a Jesus, então virá o fim. Nós temos uma missão apostólica e profética. Nós temos um ministério da reconciliação. Nós estamos assentados com Cristo e precisamos exercer uma posição sacerdotal intercessória. Nós precisamos interferir, intervir sobre os céus e a terra por meio da autoridade de Cristo, porque Ele nos enviou. Ele nos enviou e Ele disse: ide por todo mundo, porque toda a autoridade está nas minhas mãos. Ide por todas as nações, todas as cidades, todas as etnias e pregue o evangelho, testemunhe a Cristo. E todas as vezes que você abrir a sua boca para testemunhar a sabedoria de Deus,
o Cristo ressurreto, a luz da face de Cristo vai dissipar as trevas desses lugares e pessoas vão ser arrancadas das garras do inimigo. A igreja crucificada e sujeita à missão de Cristo vai resistir, vai abater poderes celestes nas cidades inteiras por meio da proclamação do Evangelho de Cristo. Essa é a nossa missão final. Completar a grande comissão. Testemunhar a Jesus em todas as etnias e provocar o fim dessa era, a vinda do reino de Deus para a terra. Aleluia! Essa é a nossa missão. Esse é o nosso destino. Esse é o destino profético do Brasil. Um celeiro apostólico, um celeiro missionário para as nações da terra. Que o Senhor nos ajude e que a medida do espírito profético cresça em nosso meio.